Certo dia você marca um encontro às cegas com uma linda mulher. Ela tenta te levar para um hotel e dormir contigo. Porém, para sua infelicidade, um apocalipse de monstros começa justamente nessa noite. Mas ainda lhe restava um pouco de sorte e você ganha um sistema apelão que te ensina técnicas avançadas em questão de segundos. Bom galera, essa é a história do nosso querido Ning, então já se acomoda aí e assista esse vídeo até o final, pois eu garanto que você vai gostar. Agora, bora lá pra história. A história começa com um relógio marcando 3 da tarde, o céu tava limpo e o sol brilhava intensamente. O nosso prota, chamado Yening, mas eu vou chamar só de Ning para ficar mais fácil, ele se aproxima de um café moderno e aconchegante. E ele até fala que virando a esquina o amor poderia acontecer. Sentado em uma mesa, ele tomou um gole ali da sua bebida. Ele pensava que o encontro às cegas sempre era imprevisível, imaginando que essa seria uma nova experiência. O nosso prota aqui, ele não é daqueles bundão lá que não gosta de mulher. Aqui ele é bastante sem vergonha. Enquanto aguardava, o nosso prota, que ele é um artista de 21 anos, ele ficou observando o ambiente a seu redor e ele fica atento a cada detalhe. Em seu site de mangás, o Ning ele notou um comentário peculiar de uma fã que se identificava como Su Lingyer. Essa Su Lingyer aí, que era uma fã fanática, ela escreveu de uma forma urgente, alertando aí pro nosso herói não dormir com aquela mulher nessa noite, caso contrário, algo terrível aconteceria. O Ning ele ficou franzindo a cara ali, um pouco confuso e intrigado, e se perguntou o que aquela mensagem misteriosa significava. Ele verificou o perfil do fã e notou que não havia seguidores, bookmakers ou qualquer registro de leitura. O Ning ele ponderou ali sobre essa situação e se perguntou se as pessoas estavam realmente se tornando cada vez mais excêntricas, e ele até achava que estava caindo numa pegadinha. O Ning ouviu o som da porta do café abrir e sinalizava que alguém tinha chegado. O nosso prota desanimado refletiu sobre a sua falta de confiabilidade nos encontros às cegas. Ele não acreditava que uma garota bonita poderia aceitar sair com ele. Ao ver uma mulher elegante entrar, o Ning ficou todo intrigado e ficou até curioso, pensando se era essa realmente a garota que tinha marcado com ele. A mulher entrou no café com confiança e a sua expressão amigável iluminou todo o ambiente. Ela agradeceu com um sorriso, segurando seu telefone, demonstrando simpatia. O Ning ficou observando, admirando a sua aparência, e ele se perguntava se ela era a sua parceira. Logo ele pensou que uma mulher assim estava cercada por homens ricos e poderosos. Decidido, ele concluiu que como artista ele deveria focar em seus mangás e esquecer o amor, já que uma garota bonita dessas jamais ficaria com ele. De repente a mulher se aproximou do Ning chamando a sua atenção. Ela perguntou com um sorriso se poderia se sentar ao lado dele, deixando o garoto surpreso. O Ning explicou calmamente que ele já estava esperando por uma pessoa e era um encontro. A Hina, que é essa garota aí, ela se apresentou e perguntou se ele era o Yening, do encontro às cegas. Confuso, o Yening ele revisou ali as mensagens trocadas, confirmando o horário e o local. A Hina, percebendo ali a sua dúvida, ela disse que poderia ir embora, se desculpando. O Ning ele ficou refletindo e surpreso, questionando se ela realmente seria sua parceira de encontro. Então ele confirmou ali que era ela mesma e acabou fechando o laptop. Ele tomou um gole ali da sua bebida enquanto ele digeria essa situação. Ele comenta elogiando a Hina por conhecê-lo facilmente no café. Ela respondeu dizendo que estava satisfeita e sendo bem direta com ele. Ele comentou elogiando ela porque ela reconheceu ele com certa facilidade. A garota respondeu dizendo que estava satisfeita e estava sendo bastante direta com ele. Surpreso com a proposta repentina de casamento, o Yening ele quase engasgou com a bebida. A garota do nada propõe um casamento com ele e ele fica chocado e confuso com essa ideia, questionando ali por que ela estava falando isso. Ela percebe a hesitação do garoto e pergunta se ele estava insatisfeito com a aparência dela. O nosso prota viu essa mulher bonitona aí e achou isso suspeito demais, né? Quem não acharia isso suspeito, galera? Quem aí assistiu Tokyo Ghoul sabe que não pode confiar numa mulher bonita desse jeito.
Ele ofereceu um lenço pra Hina, que tinha molhado um pouco a sua roupa. O Ning ele comenta que estava satisfeito sim com a aparência dela, porém essa decisão da garota parecia apressado demais, digamos assim. A Hina disse que por ela ser decidida demais, isso pode ser algo ruim, mas ela tinha gostado dele assim que o viu. O nosso prota fica em silêncio e surpreso, sem saber como reagir com a sinceridade dela. A Hina perguntou se havia algum problema mantendo um olhar confiante. O nosso prota questionou a situação, imaginando que algo de ruim poderia acontecer. O nosso prota ficou pensando ali se isso não era uma pegadinha. A Hina riu, dizendo que ele parecia pensar que ela estava grávida. Então ele começou a tossir, imaginando na possibilidade de ter um filho com ela. Ele tentou se desculpar, confessando que estava curioso e que se sentiu constrangido. A Hina disse com confiança que tinha um bom emprego, casa e também carros. Até agora parece que é uma de romance, né galera? Mas vocês vão ver que isso aqui é de cultivação e vai ter bastante luta louca. Ele fica refletindo, questionando se isso era real e até tava achando ali a situação boa demais. Ele então perguntou a ela por que ela escolheu ele, já que ela era muito bonita e também rica. A Hina pegou a xícara e disse com simplicidade que achava ele atraente. O nosso prota não confiava no próprio taco, já que ele se achava feio e também se achava o mangaka fracassado. Com um sorriso, ela perguntou se esse motivo não era o suficiente para ele. Surpreso, ele comenta que a aparência dele não era tudo e riu da situação. Ele propôs um namoro de alguns meses para que pudessem se conhecer melhor. A Hina riu e concordou em jantar e depois assistir um filme juntos. O nosso prota fica surpreso ao ver um hotel no fundo assim que eles estavam indo lá para assistir o filme e fica brincando, perguntando se ela quer dormir com ele. Em resposta, a Hina concorda. O nosso prota fica confuso e pensa que ela é diferente de todas as mulheres que ele já tinha visto. Tentando acalmar a situação, ele sugere seguirem o plano original do jantar. A Hina se aproxima ainda mais, dizendo que trouxe seus documentos. Ela inclina-se próxima a ele, dizendo que não vai voltar para casa hoje. O Ning responde hesitante, dizendo que não é alguém que age por impulso. Aqui ele já tá começando a tremer nas bases, né galera? Eu aposto que se fosse você também ficaria nervoso. A Hina o tranquiliza, dizendo que o acha atraente e que é sincera sobre isso. Outras pessoas no café ficam comentando, achando aquela cena exagerada e divertida. Enquanto eles saem, a Hina sugere que o hotel é uma ótima opção romântica. O nosso prota ele questiona se insistir em ir para casa é uma opção viável, ponderando ali a situação. A Hina sugere que eles devam ir para um hotel e diz que vai pagar, deixando a escolha para ele. O Ning pergunta por que ela ia propor tais condições, mesmo deixá-la ir para casa. O nosso prota se pergunta por que ela tá propondo essas coisas, e ele até considera ir para casa, e de alguma forma isso aí poderia estar colocando a sua vida em risco, já que ele recebeu aquela mensagem lá no fórum de mangá. A Hina, surpresa, questiona se ele realmente acredita que ela é uma ameaça para ele, já que ele parecia estar morrendo de medo. O nosso prota desconfia e pergunta se ela é a responsável pelos aqueles comentários misteriosos no site. A Hina reconhece que parece que alguém estava dizendo lá no fórum que ele morreria caso dormisse com ela. A garota com sinceridade tenta convencê-lo que não pretende fazer mal com ele e pede para que ele apenas confie nela. Se fosse você, galera, você confiaria nessa mulher? Comenta aí pra gente. Um relâmpago ilumina o céu, criando ali uma cena de mistério. Eles estão em pé na entrada de um prédio enquanto a chuva continuava. A Hina observa o prota enquanto chove e admite que ele já parece saber de algo, oferecendo-se para contar mais. Ela revela que a partir de amanhã o mundo enfrentará uma grande mudança e desastre. O prota, surpreso, ele percebe a gravidade da situação e questiona sobre o que diabos vai acontecer no futuro. A Hina revela que ela veio de um futuro distante, deixando o Ning cada vez mais confuso. Nosso prota aí não estava entendendo nada. Ela faz uma revelação inesperada e afirma que ela é a sua esposa, causando choque no nosso herói. Ele tenta entender e pergunta se ele tá na trama de um Isekai, ou seja galera, naquelas histórias lá de outro mundo. Ele achava que ele era um protagonista de um manhwa. A Hina nega e afirma que essa trama é uma trama de reencarnação, corrigindo ali a sua ideia.
como se fosse algo diferente, né, galera? O nosso prota, em meio à tempestade, ele fica tentando absorver todas essas informações e ele pensa ali que isso não faz sentido algum. Ele reflete sobre o que vai acontecer, já que ela disse que a partir de amanhã o mundo vai enfrentar uma catástrofe. Logo em seguida eles vão para um cinema e ela fica bastante agarradinha ali com ele, e o nosso prota fica morrendo de vergonha, ele não sabe onde enfiar a cara. Logo após isso, eles vão num restaurante e ela começa a beber o seu vinho. Eles conversam e começam a rir, e o nosso prota se surpreende com a conexão fácil que ele tem com ela. A Hina decide pagar a conta, deixando o nosso prota intrigado e surpreso. Ele fica em silêncio e percebe o quão única a Hina é. O nosso prota já estava apaixonado, galera. Próximos ao hotel, o Ning fica um pouco hesitante e ele fica imaginando o que poderia acontecer a seguir. A Hina entra no hotel e o Ning segue curioso e apreensivo. Fala aí, galera, vocês acreditariam nessa mulher que fala que é esposa dele ou vocês acreditariam naquele anônimo lá no site de mangás? Até agora tá bastante confuso, né? Quem que o prota aí vai confiar? O Ning observa ela falando com a recepcionista e ele nota que a mulher é bastante confiante. A Hina pede apenas um quarto e o nosso prota aí fica um pouco surpreso, digamos assim. Ele até começa a suar, tentando processar a inesperada situação, já que ele ficaria sozinho com ela. Ele surpreende a todos ao gritar bem alto que ele quer 2 quartos, causando um certo desconforto ali em todo mundo. Mais tarde, deitado na cama, o Ning reflete sobre os eventos em meio à escuridão. Ele tenta justificar a si mesmo pensando na atitude estranha dessa mulher. O Ning relembra que a Hina mencionou um desastre à meia-noite, deixando ele inquieto. Ele imagina o que significa ser chamado de Rei do Futuro e fica ali pensando se isso é verdade ou não, e se não faz parte de uma pegadinha. Ainda refletindo, ele decide agir com cautela, achando a Hina um tanto imprevisível. O seu celular vibra e ele fica um pouco assustado. Ele vê a mensagem de Hina, dizendo que terminou de tomar banho. Surpreso, o Ning ele fica nervoso ao ler aquela mensagem e começa até a tremer. A mensagem de Hina inclui uma foto descontraída, digamos assim, e o sem vergonha ali do nosso herói fica chocado. Ele pressiona o celular ansioso e apreensivo com aquela mensagem. A Hina sorri com uma roupa de banho, segurando um copo de vinho e o celular. O Ning ele fica vermelho e exclamou surpreso, tentando processar essa situação. Ele joga o celular pra longe, decidido a ignorar, falando que ele precisa ir dormir. O relógio marcava 9 horas da noite e o Ning se força a manter a calma diante dessa tensão, digamos assim, né? Pensando sobre aquele aviso lá da meia-noite que aconteceu uma catástrofe e tudo mais, ele pensou em ficar um pouco alerta. Deitado, ele questiona a própria decisão de confiar ou não na Hina. No celular marcava 11 horas da noite e o Ning esperava por novas mensagens. Sem mais mensagens aí da Hina, o Ning se pergunta sobre a real intenção dessa mulher. Ele decide enviar uma mensagem para ela e confirmar se ela já dormiu. Ele recebe uma notificação de mensagem de Su Lingye e ele fica surpreso. O nosso prota ele fica atento e pergunta quem será esse perfil anônimo aí nesse site de mangás. Novamente, essa Su Lingye envia uma mensagem misteriosa com alertas e conselhos enigmáticos. O Ning ele fica incrédulo e questiona o que está acontecendo e até silencia ali o celular. O relógio agora marcava meia-noite, emitindo um som que desperta sua atenção. O Ning permanece deitado observando o teto em silêncio e ele fica ali esperando ver se algo de estranho vai acontecer. O Ning continua ali esperando algo de estranho acontecer. Ele desliga o celular, voltando a encarar o teto e fica pensativo. Ele reflete sobre a possível farsa e que tudo isso não passava de uma pegadinha e que ele só estava fazendo papel de trouxa. Então nessa hora surge a mensagem numa tela: "Bem-vindo ao mundo da nova era". O Ning ele observa a surpresa essa notificação diante de seus olhos. Ele vê essa mensagem projetada no ar que dizia "Bem-vindo ao mundo de nova era", e isso aumentava ainda mais a surpresa dele. Nessa hora o nosso prota já achava que ele tinha tomado uns goró e estava enxergando as coisas. Uma mensagem anuncia que todos têm uma escolha vital, pois o relógio já passou da meia-noite. O Ning se pergunta se ele está sonhando, observando a estranha situação. Outra notificação aparece informando que o novo mundo traz benefícios, mas também traz perigos. Então ele fica refletindo sobre os perigos mencionados e ele sente uma certa preocupação com essa revelação que apareceu aí pra ele.
Nessa hora aparece a notificação para ele escolher algum dos caminhos, onde o Ning deve decidir entre cultivo divino ou cultivo demoníaco. Eu sei que muitos de vocês aí preferem cultivações demoníacas, mas o nosso prota aqui é um garoto de Deus. Ele percebe que a Hina estava certa e não se tratava de uma pegadinha. Ele se levanta rapidamente, concluindo que ambos, a Hina e a Sun Lingye, são reencarnados. Com determinação, o Ning sai apressado, decidindo que ele vai encontrar a Hina para entender mais sobre o que diabos está acontecendo. Enquanto ele ficava pensando, ele ainda estava indeciso ali em qual dos caminhos de cultivação ele deveria escolher. Ele encarava a tela onde estavam as opções Dait e Demonic e ficava brilhando ali intensamente. Um som de passos ecoava no corredor do lado de fora e o nosso prota aí fica morrendo de medo. Ele até fica em alerta, temendo que a Hina estivesse se aproximando. Decidido que ele não poderia mais agir com a lógica num mundo como esse, ele pensa em fazer algo um pouco diferente. Ele ficou espionando ali pelo olho mágico, observando com expectativa o que ia aparecer ali na porta. Ao ver que não havia ninguém, ele sentiu um calafrio repentino. De repente, um rosto sombrio e assustador surgiu, fazendo o Ning morrer de medo. O susto fez com que ele desse um grito ali de choque. Ele percebeu que a figura misteriosa era de um fantasma. O Ning observa a porta em silêncio, ansioso, tentando detectar algum movimento. A porta começa a tremer com força, o que deixava ele ainda mais em alerta. Desesperado, ele começa a gritar ali por causa dessa situação, perguntando se tem mais alguém vivo no prédio para poder salvá-lo. A porta começa a ser destruída. Ele começa a gritar de socorro e procura ajuda em meio ao caos que se aproximava. Com o rosto coberto de pânico, ele chama por alguém, qualquer pessoa que poderia vir ali para ajudá-lo. Em um ato impulsivo, o Ning se afasta, tentando fechar a porta e se proteger. De repente, uma explosão ocorre, lançando-o para trás, perto dos destroços. Uma onda de energia sinistra atravessa a sala, anunciando uma presença sombria. O nosso herói ele fica caído no chão e observa assustado o ambiente ao seu redor. Uma figura sombria surge na porta, com olhos brilhantes e presença ameaçadora. O Ning observa com o rosto em pânico, sem acreditar no que estava acontecendo. A criatura avança sorrindo de maneira sinistra e diz que encontrou o Iening. Ele se encolhe no chão aterrorizado enquanto a figura se aproximava. O Ning questiona com a voz baixa se o mundo está mudando e teme por sua vida. A criatura levanta a mão ameaçando atacar o Ning, que observa paralisado. Nesse instante, a Hina surge, pronta para defendê-lo, protegendo ele da criatura. Um brilho intenso quebra a janela, mudando o rumo da situação. A criatura ela acaba sendo ferida e recua com dor, enquanto o golpe a atinge de surpresa. A Hina se posiciona, protegendo o Ning e declarando que o defenderá. O nosso prota observa assustado enquanto a mulher ali se aproxima para enfrentar a criatura. O monstro avança com as garras afiadas, enquanto o nosso herói ele tenta alertar a Hina sobre o perigo. A mulher fixa o olhar na criatura, pronta para proteger o seu querido marido. Com agilidade, ela desfere um ataque certeiro, um ataque poderoso. Ambos caem no chão após o ataque, e o nosso herói começa a chamar pela Hina e ele fica preocupado. A mulher diz para ele escolher o caminho demoníaco, prometendo sua lealdade. Quando ele ouve isso, ele fica em dúvida, e nesse instante ele lê uma mensagem da Sun Lingye, alertando ele para desconfiar de todos e não acreditar em ninguém. Em um momento rápido, ele se vê tentado a escolher o caminho demoníaco. Ela o elogia por ter sido sábio e chama ele de futuro rei. Vocês já começam a perceber que vai dar tudo errado, né, galera? A criatura ataca novamente e o nosso prota fica observando, tentando se proteger e gritando para que ela tome cuidado. A Hina avança contra a criatura com certa agilidade e bastante força. Ela desvia habilmente de um ataque, ferindo o rosto da criatura com precisão. A criatura bastante ferida fica encarando aí a mulher. Ela grita para o nosso herói escolher o caminho demoníaco, ela fica falando isso de novo, e parece que ela até estava insistindo demais. Ela afirma que o caminho da cultivação demoníaca vai tornar eles imbatíveis e parceiros extremamente poderosos. Enfrentando a criatura de perto, ela o encara e ameaça com determinação. O Ning agradece a Hina por lembrar o caminho correto, e ela continua ali na posição de defesa contra a criatura. Sem querer, nessa hora, o nosso prota quase toca em uma área proibida, digamos assim. A Hina usa toda a sua força e estratégia para manter o Ning seguro.
Ele sorri confiante e provoca a sua esposa, falando ali que entendeu tudo que ela estava planejando. Ela olha pra ele e o nosso prota dá um empurrão aí na mulher pra ela enfrentar o monstro sozinha e se dar mal. Pra vocês entenderem, ele tentou encostar ali, digamos assim, na esposa dele, mas como ele viu que ela não quis deixar, ele deduziu que na verdade ela estava mentindo e por isso que ele empurrou ela aí pra lutar contra o monstro. Ele se afasta zombando, dizendo adeus pra sua amada esposa. Ele não estava confiando nessa mulher, galera. E assim a criatura parte para um outro ataque, tentando machucar a garota. E assim ela continua numa batalha feroz contra esse monstro. Em meio à multidão, ele tenta fugir buscando uma rota segura. Ele percebe que o elevador e as escadas estão bloqueados, então ele tinha somente uma outra opção. Decidido, ele tenta escalar o prédio, enquanto uma nova era de apocalipse começava. Enquanto ele escalava, um sistema de evolução da planta é ativado, alterando tudo. Um monstro aparece e as pessoas ao redor entram em pânico, correndo em busca de segurança. O nosso prota percebe o perigo, expressando surpresa com a súbita aparição de monstros. Uma figura monstruosa emerge, rodeada por uma névoa ameaçadora e olhos vermelhos. O nosso prota encara o monstro e fica nervoso, mas determinado a enfrentar a ameaça, ou melhor, fugir da ameaça. Ele reflete sobre a sua má sorte por encontrar dois monstros em tão pouco tempo. A criatura começa a rosnar, exibindo uma boca cheia de presas afiadas. O nosso herói pega uma lata de lixo, pronto para usá-la como uma arma improvisada. Ele encara o monstro, decidido a não recuar e se preparar para o combate. Com um grito de determinação, ele arremessa a lata de lixo contra a criatura. O monstro ataca com um movimento veloz, lançando destroços pelo ar ao redor. O Ning ele observa impressionado enquanto comenta sobre o alto nível de ameaça dessa criatura monstruosa. Ele também percebe que precisa correr rápido, senão ele vai estar lascado. A cena muda para o hotel. O monstro ali continua perseguindo a mulher, exibindo sua expressão ameaçadora e feroz. A Hina ela tá enfrentando o monstro com uma habilidade poderosa e nós vemos que a mulher aí também é forte. Após esse confronto, ela se questiona sobre o paradeiro do seu marido. Ela encontra um endereço anotado, que pode ser uma pista aonde ele esteja. Determinada em encontrá-lo, ela observa a cidade em ruínas, jurando que vai encontrar o seu esposinho. A cena volta para o nosso herói que caminha apressado pelas ruas escuras. Ele corre rapidamente, pensando que se a Hina não for confiável, ele vai apostar todas as suas esperanças nessa usuária anônima chamada Su Lingye. Ele acredita que vai encontrar essa Sun Lingye em seu apartamento, convencido de que ela é uma pessoa misteriosa e que vai estar lá para ajudá-lo. De repente, uma tela holográfica surge novamente na sua frente, e isso deixa ele assustado. O Ning observa o conteúdo da mensagem, que parece ser um fórum onde as pessoas compartilham sobre os monstros poderosos recém-descobertos. Ele compreende que precisa derrotar monstros para sobreviver nesse mundo novo e começa até a se preparar, decidido a escolher uma classe para enfrentar o perigo. O Ning vê novamente aquela opção aparecendo do caminho que ele deve seguir, se é o cultivo divino ou cultivo celestial, e ele pensa que pode ser que seja apenas facções de um sistema, ou se não, poderia ser um sistema de classes especiais para esse mundo de sobrevivência. O Ning avalia as opções de cultivo, refletindo entre o caminho celestial e o cultivo demoníaco. Ao escolher o caminho celestial, o Ning recebe a fórmula de nutrição de Ki e ele fica ali questionando o que diabos é isso. Ele corre ansioso por habilidades especiais, lembrando-se das promessas sobre o seu futuro, onde ele se tornaria um rei. Um painel holográfico revela seus talentos, todos classificados como perfeição, o que deixa ele surpreso. Ele fica se achando ali o protagonista de uma obra de cultivação, já que ele tem os status aí bem alto. Ele fica gritando ali, desafiando o desconhecido, aguardando por um adversário à altura. Sua expressão muda e um misto de surpresa e expectativa toma conta do seu rosto. No céu, uma asa poderosa e enigmática aparece. Aquele era um pássaro místico voando ali entre os prédios. O Ning ele observa aquela criatura, perguntando se tem relação com essa nova era. A cena muda para alguns dias atrás, onde ele estava concentrado, trabalhando na sua mesa de ilustrações, mas algo estava deixando ele apreensivo. Em sua tela ele desenhava uma criatura com penas vermelhas.
Ele observa suas criações, que incluía uma arpia e um caçador kobold. E todas essas criaturas eram bastante parecidas com as que estavam aparecendo aí no mundo apocalíptico. A cena volta pro presente e ele está sendo perseguido na cidade, correndo desesperado enquanto o monstro perseguia o pobre coitado. O monstro surge, que era uma criatura veloz, e ela avança com olhos vermelhos ameaçadores. A fera acaba encurralando ele e ele escuta uma voz desafiadora, aumentando a tensão no local. Desesperado, ele se pergunta se as suas habilidades serão suficientes para ele derrotar esses monstros. Ele percebe que as suas criações estão ganhando vida, o que inclui o temível caçador kobold. O Ning avista uma saída e se move rapidamente, decidido a escapar do local perigoso. Ao fugir ali e começar a correr, ele começa a pensar que todas as criaturas que ele desenhou estão agora ganhando vida e se tornando reais. Em seu mão A, ele tinha desenhado que os kobolds sentem medo de ficar presos em lugares fechados, então ele ia usar isso a seu favor. Ele abre a porta de uma sala de provador, preparando para usar a sua estratégia. O kobold, enfurecido, ele persegue o Ning até essa sala, sem perceber que estava caindo em uma armadilha. O Ning escapa de um golpe desse kobold, fazendo com que o monstro fique todo atrapalhado. O kobold entra completamente na sala, ficando ainda mais agitado com esse espaço apertado. O Ning ele fica observando, preparando para usar o ambiente de claustrofobia que o monstro iria sentir. Ele desafia a criatura, provocando para um ataque sem pensar. O kobold avança com força, mas o Ning se esquiva, deixando ele confuso. A estratégia estava funcionando e o kobold começa a bater nas paredes, ficando ali atordoado. O Ning sorri, reconhecendo que a sua tática deu certo e que está mais perto ainda da vitória. O nosso prota corre ali buscando uma nova estratégia para finalizar a luta. Ele se fecha em um pequeno cômodo, esperando que o monstro o siga até lá. Agora, com um pouco mais de coragem, ele segura uma pedra, pronto para usá-la como uma arma. Bastante corajoso, ele lança essa pedra no momento certo, atingindo o monstro. A força do impacto deixa a criatura atordoada, espalhando uma luz brilhante. O Ning, agora exausto, ele observa o monstro caído e derrotado no chão, e sente ali um certo alívio. Sob uma mesa próxima, uma figura misteriosa e com olhos brilhantes observa aquela cena. Ele percebe que tem uma outra criaturinha, então ele pensa que tem outro perigo ali e que não acabou a batalha. E para sua surpresa, a pequena criatura chama ele de papai, revelando um novo laço. Uma garotinha raposa se aproxima chamando o nosso herói de papai, e ela fala assim com bastante alegria, como se esperasse ele por bastante tempo. O Ning, surpreso, reage ao abraço repentino da garotinha, que o envolve cheia de afeto. A menina olha curiosa para o nosso prota, como se buscasse algum reconhecimento no rosto dele. Porém, ele tá confuso e não tá entendendo nada, e tenta explicar que ela deve estar confundindo ele com uma outra pessoa. A menina insiste que ele é o seu pai, afirmando que a sua mãe disse para ela esperar alguém como ele. O Ning tenta argumentar que eles não se parecem, e pergunta como que poderia ser o pai dela, sendo que ele não tem filha alguma. Ela responde querendo chorar, dizendo que a sua mãe também não tem orelhas ou caudas como ela, então faria sentido que ele fosse o seu pai, já que ele também não tem orelhas e nem cauda. O prota, ainda perplexo, ele questiona como que uma humana poderia dar à luz a uma criança raposa. A menina revela que seu nome é Daiji, enquanto enxuga as lágrimas no rosto. O nosso prota reconhece o nome, lembrando-se que Daiji é a lendária Rei dos 10.000 Demônios, e ele fica surpreso com essa revelação. O Ning observa a Daiji pular e reflete sobre o poder especial que surge ao derrotar os monstros. Ele questiona por que ele recebeu uma raposa pequena em vez de um monstro forte e imponente. Ele estava achando que ela era uma mascote. A Daiji diz que a sua mãe pediu para que ela desse um presente ao seu pai caso o encontrasse. Ela aponta para uma sala indicando que o presente que ela quer dar está ali.
A porta se abre lentamente, revelando uma atmosfera misteriosa, deixando o Ning atento. Eles entram no depósito e veem uma caixa trancada ao fundo, cercada de mistério. A Daiji afirma que o presente está guardado naquela caixa no fundo da sala. O Ning pergunta se ela sabe o que há lá dentro, e a Daiji acha que parece ser uma boneca. Sorrindo, nosso herói fica brincando, perguntando se ela tem visão de raio-x, e ela fica rindo toda inocente. O nosso herói ele fica pensando que a pequena Daiji possa realmente ter uma habilidade extraordinária. Então ele pergunta o que ela vê além do corredor e ela responde que não vê nada. A garotinha animada mostra para o nosso herói um bonequinho de papel, chamando a sua atenção para esse presente. Confusa, ela questiona se o boneco de papel realmente era o presente que a mãe dela havia lhe dado. Ao segurar aquele boneco, uma energia verde começa a emanar, surpreendendo a pequena garotinha. Assustada, ela vê o boneco de papel se despedaçar em uma luz brilhante e misteriosa. Ela olha para as mãos vazias e fica preocupada e diz ali pro nosso prota que o bonequinho sumiu. Ele tenta consolar a garota dizendo que tá tudo bem e que o boneco não era tão importante. Ele percebe também que tinha algo estranho ali nas mãos dela. E a garotinha ela nota que o boneco de papel deixou uma marca estranha ali na mão. Assustada, a Daiji fala que tá doendo, enquanto algo parece ativar dentro daquela marca. A Daiji observa um desenho verde brilhante de uma boneca aparecendo misteriosamente numa caixa. Aquela boneca verde parece saltar entre as caixas, surpreendendo e intrigando a Daiji. Ela, animada, aponta para a boneca, comentando com o protagonista sobre aquela cena que ela estava vendo. O prota percebe que essa técnica misteriosa se chama cultivação demoníaca do papel. A garotinha feliz mostra a boneca para o nosso herói, chamando ele para brincar junto. Ele pergunta para a garota sobre o paradeiro da sua mãe. A garotinha revela que a sua mãe derrotou alguns monstros, mas poupou uma das criaturas para que ela pudesse brincar. O Ning ele descobre que a Daiji ela ganhou uma habilidade especial de visão de raio-x. Então ele, ainda curioso, questiona ela sobre as últimas palavras que a mãe da garotinha havia dito. Em choque, ele percebe que a mãe da Daiji sabia sobre a sua chegada antecipada. Então ela consegue enxergar um mapa e nota alguns pontos vermelhos se movendo e guia ali o pai dela, que é o nosso herói, para evitar os perigos. Em seu ombro, a Daiji ela diz ali pro papai tomar o caminho da direita, garantindo que era o mais seguro. Com entusiasmo, a menininha ali ela fica orientando ele agora para virar para a esquerda e depois continuar reto, mantendo o alerta e prestando atenção. Em frente à área de Bing, a Daiji ela pergunta ao seu pai quando finalmente chegarão em casa. Ao verem aquele prédio, o nosso prota diz pra garota que chegaram, aliviando a tensão ali de ambos, já que eles estavam preocupados com medo dos monstros. Um caos toma conta da cidade, preenchendo o cenário com gritos, desesperos e pânico. Pessoas fogem desesperadas pelas ruas, enquanto as criaturas monstruosas perseguem elas para atacarem. Em um edifício, alguém grita por ajuda, e o medo ecoa durante a noite escura e ameaçadora. A Daiji junto do nosso herói vem de longe assustados, enquanto os pedidos de socorro emanam ali por todos os corredores da rua. Chegando em segurança em casa, o Ning agradece por ter escolhido a sua raposinha GPS, elogiando ela pela ajuda. Em uma nova cena, 3 figuras armadas observam o nosso prota e percebem que ele trouxe algo incomum consigo. Um dos homens fica intrigado e comenta sobre a garota raposa com o Ning. Eles se aproximam e com desconfiança questionam o Ning sobre a origem da pequena raposa. O Ning, com cuidado, sugere que eles procurem um senhor em Shennan Street para obter o espírito demoníaco. Um dos rapazes questiona com desconfiança se existe mesmo uma missão assim, e então o Ning ele acompanha eles para sua segurança, para que eles pudessem chegar até esse local. Esses caras aí simplesmente aparecem aí do nada, galera. Provavelmente já era amigo aí do nosso herói. O Ning, sorrindo, diz que precisa buscar algo em casa e pede para que os dois esperem por 5 minutos. Ao tentar sair, o Ning é interrompido quando um dos homens pede para ele esperar, alertando sobre a pequena Daiji. O homem de óculos propõe que o Ning deixe a Daiji para provar a sua lealdade e que ele não vai desaparecer, pedindo para que ele suba primeiro. Então o Ning comenta sobre a confiança entre irmãos, já que eles eram amigos, e que ela deve ser mútua, então todos ali devem confiar um nos outros, e a garotinha fica incentivando para ele voltar rápido. O homem então sugere que todos subam juntos lá na casa do nosso herói, oferecendo ajuda para carregar as coisas que o Ning vai precisar trazer.
O Ning ele fica refletindo e percebe que após essa nova era, o lado sombrio das pessoas começou a aparecer e por isso que os seus amigos estavam um pouco estranhos. A cena muda para uma saída de emergência, onde vemos uma placa indicando o caminho. O Ning ele comenta que testou os homens e mencionou o cultivo demoníaco, notando que ambos mostraram interesse nesse novo poder. Nós vemos a plaquinha do apartamento 302 e aí que era onde o Ning morava. Ele pensa que, como reencarnadora, essa Sun Lingye provavelmente estava ali no seu apartamento. A Daiji ela pergunta bastante animada se aquela era a casa deles e o nosso prota fala que sim. Ele abre devagar a porta do seu apartamento, revelando ali um ambiente silencioso e escuro. O Ning puxa a Daiji pela mão e ambos entram apressados, e ele a protege enquanto eles avançam. O Ning fecha a porta rapidamente, criando uma barreira, enquanto a Daiji observa o ambiente ao seu redor. Um dos homens força a porta e com um olhar sinistro questiona o Ning por que ele estava trancando. O Ning sorri um pouco nervoso, dizendo que trancar a porta é apenas um hábito de segurança. Mesmo com receio porque os seus amigos estavam estranhos, ele acaba convidando eles para entrar. Um dos homens observa as figuras na estante e pergunta se o Ning é de uma família rica. Ele fala que ele é um desenhista de mangás e fala para seus amigos ali ficar olhando ali os bonequinhos que ele tem enquanto ele vai procurar algo na sua casa. Ele abre as cortinas observando o ambiente com atenção para deixar um pouco mais claro e não tinha nenhum sinal dessa Sun Lingye. Ele se deita no chão ali atento, examinando para ver se procura essa garota aí do fórum anônimo, mas ele não encontrava nada, nenhuma pista. Então ele se levanta rapidamente e inspeciona o armário, verificando novamente se a Sun Lingye estava lá escondida. Ele observa o quarto vazio e questiona por que essa Ling não está no seu quarto e também por que ela não está no seu apartamento. Ele coça a cabeça pensativo enquanto a pequena raposa também parecia curiosa e parecia estar ajudando ele a procurar algo que ela nem sabia o que era. Então ele nota um bilhete na mesa e começa a ler, revelando que era um recado da Ling. Surpreso, ele lê o recado onde a Sun Lingye o parabeniza e menciona o seu ID ali para ele adicionar ela no fórum. Questionando ali se essa garota aí não tá fazendo pegadinha com ele, o nosso prota ele acaba notando uma interface digital surgir diante de seus olhos. Surge a opção para enviar uma solicitação de amizade e ele hesita antes de decidir. Determinado, ele se vira para os seus novos companheiros e os convida para essa missão. A Daiji questiona o nosso herói sobre se tornar um cultivador, lembrando da promessa da divindade. Os dois homens reagem um pouco surpresos e eles ficam confusos com a afirmação da Daiji sobre cultivo divino. O Ning ele fica apreensivo também e percebe que a Daiji colocou ele em uma situação arriscada, dando essas informações aí comprometedoras. Ele tenta convencer os homens de que a Daiji estava apenas brincando, mas eles ficam desconfiados. Um dos homens então pergunta qual que é a habilidade que ele adquiriu no cultivo demoníaco, insinuando querer brincar com a Daiji. O nosso prota observa a situação, preocupado com as suas opções de fuga. Ele percebe que ele está no terceiro andar e fica pensando se ele saltasse ali de cima seria seguro ou não. De repente, um som de notificação surpreende o nosso herói, chamando a sua atenção. Na tela, a mensagem confirma que seu pedido de amizade foi aceito por Sun Lingye. Essa Ling ela o cumprimenta, aliviada por ele ainda estar vivo, deixando o nosso prota ainda mais surpreso. Por que essa garota sabe tanto sobre ele? Continuem assistindo que essa obra é muito boa, galera, e tem bastante mistério e também vai ter bastante waifus e luta. Então continue assistindo e deixe um comentário aí para fortalecer o vídeo. O Ning percebe que ele precisa de ajuda e finalmente conseguiu contatar a Ling. A Sun Lingye responde explicando que ele está cercado por dois cultivadores e vai precisar de um feitiço ofensivo. Ele responde enviando uma mensagem pedindo ajuda, aguardando ansioso por uma resposta. Uma voz nesse instante feminina aparece na tela, chamando ele de meu querido, e isso deixa ele um pouco assustado. De repente, uma mulher loira entra pela janela, surpreendendo o nosso prota junto da Daiji. A mulher, visivelmente irritada, comenta que ele encontrou o espírito da raposa enquanto ela estava fora. Os amigos do nosso prota ficam impressionados e surpresos com a tamanha beleza daquela mulher. Ele reconhece aquela mulher na hora e era a Hina, e surpreso ele pergunta por que diabos ela estava ali. A Hina revela que ela veio procurá-lo e chama ele de meu querido marido, de uma forma bastante possessiva. Com um rápido movimento, o Ning ele mostra o seu celular a Hina, revelando algo importante.
Um dos amigos tenta impedir o contato de Hina, mostrando interesse em se aproximar dela. A Hina dá um chute poderoso em um dos amigos do nosso herói, afastando ele com força. O impacto do chute é tão forte que o amigo é lançado para longe, surpreendendo o outro ali que fica em choque. A Hina, irritada, ela ordena que eles se afastem, chamando eles de assustadores e expulsando, falando que eles são fedorentos. O amigo mais magro, ainda abalado, pergunta preocupado se o outro está bem após o golpe da Hina. A Hina mantém o seu olhar determinado, protegendo o Ning e mostrando que está disposta a defendê-lo custe o que custar. Fala aí, vocês confiam nessa mulher aí ou vocês confiam mais na Ling? Comenta aí pra gente, galera. Até agora eu não sei em quem que eu confio mais. Um dos amigos observa com um sorriso e diz para o outro que a Hina é impressionante. Em um devaneio, o amigo ali ele fica imaginando uma cena onde ele é cercado por várias garotas, exaltando seu poder de badass. O amigo de óculos comenta que eles deveriam agir, incentivando uma abordagem um pouco mais ousada. De volta para a realidade, o amigo declara com convicção que a Hina deve ser dele, demonstrando total perseguição ali com a mulher. A Hina, com uma expressão confiante, ela provoca os dois amigos ali do nosso herói para enfrentá-los juntos. Uma notificação holográfica surge, revelando uma mensagem da Su Ling-er para o nosso herói. O Ning observa a Hina e pensa aliviado que ela não percebeu sua conversa secreta com essa usuária aí do fórum. A mensagem exibe uma técnica chamada Sword in Hand, trazendo alívio ao protagonista. O Ning sorri surpreso, notando que a internet facilita o aprendizado de técnicas rapidamente. Seria bem fácil, né, galera? Você vai lá, clica no botãozinho e aprende uma técnica nova. Com curiosidade, o Ning fica pensando se aprender essa técnica agora será vantajoso para essa situação. O nosso herói observa atentamente uma projeção holográfica que revela a técnica da espada das 10.000 espadas e se questiona sobre esse segundo estilo. A interface digital mostra que o Ning atingiu 100% no aprendizado marcial, mas apenas 10% de progresso na técnica da espada. A projeção também exibe o avanço rápido de Ning na técnica, subindo para 30%, depois para 50% e então 70%. O Ning, impressionado com a rapidez do seu aprendizado, começa a exclamar como que ele é bom e como ele é incrível. O cara nem se acha, né? Ele tava se achando um fracassado até agora mesmo, agora já tá aí se achando boladão. A tela digital afirma que Ning completou 100% do progresso na técnica da espada, indicando assim que agora ele era um mestre marcial. Um brilho radiante envolve o Ning, mostrando que ele dominou a técnica das 10.000 espadas com sucesso. O homem gordinho com uma expressão determinada se aproxima de Hina, declarando sua intenção de lutar por ela. O oponente ativa sua habilidade especial Imitação do Louva-a-Deus, com uma imagem imersiva de uma criatura surgindo atrás dele. A Hina reage rapidamente e ataca o homem com precisão, comentando com sarcasmo sobre a sua habilidade, tirando sarro, falando que ele é um fracote. O amigo do cara fica encarando a situação enquanto o homem derrotado admite sua incapacidade de continuar a luta. O amigo do gordinho segura firme em uma lâmina, mostrando determinação e força na sua expressão. Ele revela sua habilidade especial de nível C, invocando a imagem de um touro fantasmagórico. A Hina o encara com confiança e comenta com desdém sobre a habilidade dele que é apenas de nível C. Um poderoso chute é demonstrado impactando o chão com força visível e impressionante. A Hina executa um golpe bastante difícil, surpreendendo o amigo com a sua velocidade. Ela o atinge com precisão, deixando ele desorientado e sem reação alguma. O gordinho, caído e atordoado, exclama sobre a intensidade e a ferocidade da Hina. Enquanto isso, ela fica rindo, perguntando se ele acha que ela é incrível apenas por demonstrar uma pequena fração de sua força. A Daji, a garotinha raposa, segura na perna do seu pai, afirmando que a mulher, aquela ali, não é a sua mãe. O Ning responde rapidamente, pedindo para Daji ficar atrás dele, enquanto ele se prepara. A Hina, com expressão surpresa, diz pro Ning que o espírito da raposa ao seu lado é... Nessa mesma hora, ela acaba sendo interrompida, porque o nosso herói ele afirma que escolheu a cultivação divina e que isso os impede de ficarem juntos. Eu confesso que eu fiquei bastante curioso para saber o que ela ia falar sobre essa raposinha, mas não deu pra gente saber. O Ning invoca o poder das espadas celestiais, com a Daiji observando impressionada ao seu lado. O nosso prota, com uma expressão corajosa, grita para que o seu adversário enfrente o seu poder sem hesitação. No caso aqui, o adversário que ele estava direcionando era a Hina, e ela observa aquelas espadas luminosas vindo em sua direção.
Dessa forma, ela é lançada para trás com a força daquele ataque, surpreendida por ter sido traída e atacada pelo Ning. Uma explosão ocorre e fragmentos voam por causa do impacto daquele poder. E eu confesso que eu não esperava que o nosso prota ia atacar a sua esposa, galera. Eu admito que eu não esperava por essa. O local, agora devastado, mostra os escombros enquanto o Ning observa o resultado. A Daiji pula nas costas dele, elogiando com alegria, enquanto ele se sente exausto por ter utilizado muito poder. A garotinha fica preocupada e pergunta se por acaso aquela mulher lá bonitona vai sobreviver, mas o nosso prota não responde. Eu acho que nessa hora ele ficou pensando que caramba que eu acabei fazendo, né? Um brilho intenso em vermelho cobre a cena enquanto o Ning junto da Daiji olham o chão desmoronar na frente deles. O Ning segura a garotinha e corre para longe daqueles destroços, dizendo que precisam escapar o mais rápido possível. Segurando ela em seus braços, ele salta de um prédio em meio à escuridão e grita para ela se segurar firme. Descendo rapidamente os 3 andares, o Ning pensa como que a sua escolha deixou ele mais poderoso. A Hina surge ao longe e exclama para que Ning confie nela, afirmando que ele é o futuro rei demônio. O Ning questiona suas palavras, reafirmando que escolheu o caminho da divindade, negando ser um rei demônio. Uma interface azulada aparece diante de Ning, perguntando de forma preocupada se ele ainda estava vivo. Surpreso, o Ning junto da Daiji encaram aquela tela, que insiste em saber onde que ele estava agora. A mensagem revela que a Sun Lingye estava indo para a Montanha Divina e convida o Ning para ir junto com ela e se encontrarem. A figura de uma mulher imponente e confiante aparece e a gente fica pensando se por acaso essa mulher é a Sun Lingye. Voltando a cena pro Ning, ele observa perplexo enquanto a Daiji o provoca, causando uma expressão de confusão no nosso herói. Surpreso, ele tenta conectar as palavras ditas ali em sua memória recente, percebendo algo importante. Nós voltamos num flashback 3 dias antes, quando o nosso prota estava segurando firme uma caneta enquanto escrevia ali suas histórias. Em seu estúdio, ele trabalhava concentrado no monitor enquanto um som interrompia o silêncio. O seu celular estava tocando e era uma chamada do diretor ali da obra que ele trabalhava, lembrando que ele tinha que entregar o seu mangá o mais rápido possível. O Ning ele se vira irritado, reclamando sobre a insistência do diretor em apressá-lo com os prazos. Meio a contragosto, ele acaba atendendo ali a outra chamada, dizendo que ele vai enviar o material o mais rápido possível, mas ele precisava um pouco de tempo para ele poder finalizar. O diretor compartilha uma grande notícia: o trabalho de Ning pode se tornar um anime. Intrigado, o Ning questiona sobre adicionar alguns elementos culturais, temendo uma confusão sobre a sua obra, que ninguém vai entender ali o que ele estava querendo passar. E ele fica até refletindo ali sobre o seu mangá, desejando ter mais liberdade criativa e assim focar em diversas culturas de cultivo. Ele comenta que quer liberdade criativa para manter a essência de cultivo na sua obra, sem distrações. O diretor menciona uma taxa extra e um aumento no valor dos capítulos como um incentivo para a adaptação. O Ning ele se sente tentado pela proposta e ele concorda rapidamente, valorizando os leitores como prioridade. Após desligar a ligação, ele reflete sobre onde poder inserir esses elementos culturais na obra. O Ning até pensa em mudar o cenário ali do seu mangá, mas ele teme que isso torne a história mais confusa e também mal desenvolvida. Então ele considera modificar a história em vez do cenário, adicionando elementos visualmente vibrantes. Ele decide incorporar histórias mitológicas, visualizando criaturas lendárias para enriquecer o seu mundo. No computador, ele renomeia o arquivo para Myth Descendants e confirma a mudança com decisão. A cena muda de volta para a cidade e o nosso prota fica questionando se essa nova era realmente reflete os eventos do seu manhwa. Ele percebe que o enredo do Myth Descendants foi concebido recentemente. Foi apenas 3 dias que ele pensou nessa história. Então era estranho que a história do seu manhwa realmente tivesse se tornado realidade em apenas 3 únicos dias. Intrigado, ele se pergunta como que essa nova era pode surgir da sua criação inacabada. O Ning se recorda de Sun Lingye, que era sua fã, e decide que ela pode saber algo que estava acontecendo. Ele manda uma mensagem para essa mulher e pergunta se ela conhece o final da sua história.
A garota responde que o mangá não terminou, pois durante os eventos o Ning já estava morto. Surpreso, o Ning questiona se realmente teria morrido ao seguir os seus planos originais. Então ele pergunta para a mulher por que ela quer salvá-lo, e ela responde que é apenas por ser uma grande fã, e ele fica intrigado com essa resposta. O Ning fica perguntando ali pra ela por que ela quer salvá-lo, sendo que ele vai ser o futuro rei demônio, e ela responde com um riso enigmático. Sei não, hein galera, vocês estão confiando nessa mulher? Sei lá, velho, tá meio estranha essa mulher aí. O Ning, ele observa ali o riso da Sun Lingye e ele fica confuso sobre aquele significado do hahaha que ela deu. No caminho, o estômago da Daiji começa a roncar e ela revela que estava com muita fome, e isso deixa o Ning preocupado. A garotinha, com uma expressão triste, com os olhos lacrimejando, diz pro nosso herói que estava com muita fome e fica pedindo ajuda. O Ning tenta acalmar a garotinha e sugere pedir para entregarem uma comida, mas logo ele percebe que isso não é mais possível nesse novo mundo, já que todo o local estava destruído, era um apocalipse. Os dois se deparam com um caos na cidade e sons estranhos e ameaçadores ecoam por todo o local. O Ning pensa em procurar comida no supermercado, mas ele percebe que esses lugares também estão cheios de monstros. Ele se lembra que ainda tem alguns alimentos instantâneos em casa, mas ele teme que a Hina possa estar lá. Enquanto caminham, o nosso prota ele reflete sobre a sua situação, e ele também se lembra que a garotinha ela tem aquele poder lá de fazer tipo um mapa e levar para o local seguro. A Sun Lingye manda uma nova mensagem dizendo que ela tá indo para a montanha Kunlun. E o nosso prota fica pensando como que ela fez para ir na sua casa antes dessa nova era ter começado. Ele também percebe que a Sun Lingye pediu para que ele evitasse perigos eminentes para proteger a si mesma. Frustrado, ele começa a suspeitar, achando que ela que está envolvida nisso tudo, e que na verdade é ela que está complicando a sua vida. Ele observa que a vida no campo ainda tinha recursos, como grandes fazendas com vegetais, muito diferente da cidade que estava um caos. Ele promete à pequena Daiji que eles vão encontrar comida, e ela responde animada que está confiando nele. Então ele reflete sobre a nova era e como que o poder de combate será intensificado, aumentando os desafios, já que novos monstros mais poderosos vão surgir. Uma nova criatura monstruosa surge, cheia de ameaças místicas. O nosso prota percebe que até mesmo cultivadores terão dificuldades para enfrentar esses seres. O mundo agora é um caos, onde monstros mitológicos começam a habitar. Ele se pergunta como ele e os humanos conseguirão sobreviver aos 99 dias até que a transição seja completada. O nosso prota deixa a cidade em uma moto, cortando o silêncio em uma estrada deserta e escura. A Daiji, animada, observa ao redor e comenta, curiosa, sobre a moto aparentemente abandonada. Enquanto segue em caminho, o nosso prota fica pensando sobre a ajuda espiritual da Daiji, já que ela tinha um poder bastante misterioso. Eles encontram uma árvore com frutas, e a Daiji alegremente pega uma para poder matar a sua fome. Caminhando novamente, nosso prota junto da garotinha encontra uma vaca perdida, e estranhando ali aquela situação. Em um momento inesperado, o nosso prota acaba cercando aquela vaca por uma aura de espadas. E assim, ele avisa pra Daiji que finalmente conseguiram comer carne, e ela fica animada. A garotinha com olhar faminto admira o espeto de carne que está sendo preparado, e ela fica cheia de expectativas. 3 dias depois, eles estão em um acampamento, aproveitando uma refeição ao lado de uma fogueira. A falta de comida se torna um desafio crescente, levando os outros a arriscarem sua vida pela sobrevivência. Enquanto cozinham no topo de um prédio em ruínas, o Ning junto da Daiji são observados por criaturas sombrias de longe. As criaturas avançam para atacar o Ning junto da garotinha, que se preparam para se defender. Um poder explosivo é liberado, afastando os monstros com uma energia verde. Confusos, os monstros olham para o Ning e a Daiji, que observam lá de cima do prédio. Os dois, em uma posição de combate, enfrentam as criaturas com determinação. Enquanto lutam, a Daiji grita entusiasmada para que o Ning continue a atacar as criaturas por trás. Em uma outra área, sobreviventes se armam para enfrentar uma fera humanoide com garras afiadas. O Ning comenta que o mundo virou um apocalipse, enquanto a Daiji fica o encorajando toda animada. Sentados ali no topo de um prédio mais tarde, eles ficam observando um grupo lutar contra uma outra fera. Após tempos difíceis, mais pessoas deixam a cidade em busca de uma nova vida no campo. Criaturas sombrias observam Ning e a Daiji enquanto eles preparam comida ao redor de uma fogueira. A garotinha come alegremente ao lado do fogo, enquanto nosso prota acessa informações em um painel holográfico. A cena mostra o fórum New Era,
onde informações sobre o novo mundo são compartilhadas. O professor Shen aparece no fórum, dando orientações e explicando mudanças na nova era. Esse professor Shen ele alerta que alimentos antigos estão em decomposição rapidamente e está num ritmo anormal. Ele menciona uma aceleração temporal que afeta objetos, conectando tudo ao fenômeno atual. Ele também afirma que veículos e armas estão também acelerando em desgaste e envelhecimento. A evolução de plantas e animais começa a ficar cada vez mais acelerados, e ele diz que isso é uma associação com a nova era, e uma nova regra de mutação faz parte da lei desse universo. Ou seja, galera, novos monstros irão surgir. Apenas comida recém-preparada não sofreria essa aceleração, reforçando as suspeitas do professor Shen. A cidade envelhece e se cobre de vegetação, enquanto a nova era se estabelece completamente. Em cerca de poucos dias, tudo começa a ficar envelhecido e destruído. A grande era da cultivação surge com figuras poderosas e criaturas gigantescas sobrevoando uma cidade futurística. O Ning questiona a lógica da transição da civilização tecnológica para uma civilização de cultivo e observa rapidamente as mudanças acontecerem. Diante de uma fogueira, o Ning reflete que apesar da decadência dos objetos, o espírito da civilização ainda permanecia vivo. Ele abre a janela de status holográfico para poder revisar suas habilidades e o seu progresso de cultivo. Na tela de status, o Ning descobre que seus talentos em alquimia, artes marciais e potencial físico estão todos em perfeito estado. O Ning se irrita com o seu talento desperdiçado no nível básico, desejando ter mais poder. Meditando, ele reflete sobre os próximos níveis de cultivo para poder sobreviver nessa nova era. Monstros ameaçadores surgem, representando os perigos que Ning precisará enfrentar. A Daiji ela reclama de falta de carne, mostrando uma nova habilidade que surpreende o nosso herói. A Daiji ela recebe um carinho na cabeça e o nosso prota ele fica pensando sobre o processo de cultivação gradual que todos estão passando. Então eles começam a discutir sobre a mutação da nova era que está ligada com o manhwa que ele havia escrito. A Daiji ela expressa frustração, enquanto o nosso herói ele lembra que ele não completou o seu enredo ali daquela história. Então basicamente essas novas leis aí que estão surgindo é tudo meio que aleatório, ele não tem certeza sobre como vai funcionar. Um som de impacto ecoa, interrompendo a sua reflexão, deixando os dois ali em estados de alerta. Eles observam a diferença entre as habilidades humanas e a das criaturas místicas. Nós vemos então uma espada cósmica surgir, sugerindo a fusão entre tecnologia e habilidades de cultivo. A Daiji ela pensa que ela pode usar o seu poder eletromagnético que ela descobriu para amplificar o poder de uma arma com raios. O Ning fica pensando ali como que a sua história que ele escreveu só por 3 dias pode evoluir tão rapidamente e criar regras de cultivo que ele não havia pensado. Enquanto ele falava ali de valores e fazia cálculos, a Daiji ela fica reclamando porque ele pegou a sua carne. Ele ensina a Daiji sobre como ser uma pessoa de valor, enquanto ela pede pela sua carne novamente. O Ning percebe que a carne dele sumiu e pergunta surpreso quem comeu sem ele saber. Após isso ele acessa o fórum da New Era e descobre uma enciclopédia sobre os monstros e suas fraquezas. Um usuário comenta ali no fórum sem acreditar sobre uma quantidade exorbitante de monstros derrotados por alguém. O fórum revela detalhes sobre os monstros, incluindo o medo de confinamento daquele kobold lá que ele havia derrotado. O Ning observa a rápida expansão das informações no fórum, atraindo a atenção de muita gente, já que todos estavam indo ali para compartilhar as informações que eles haviam descoberto. Em uma reunião, autoridades tentam localizar o usuário Red Star. O Ning junto da Daiji eles decidem compartilhar conhecimento anônimo para ajudar a comunidade. Ele nota que a Suning Ear está indo para Kunlun, onde na história do nosso prota iria começar lá naquele mangá que ele tinha escrito. A Daiji pergunta para onde que eles irão agora e o Ning responde que eles vão para a montanha Kunlun. Ao andarem, a Daiji avista um monstro escondido, mas o Ning ele mantém a calma, já que ele está todo confiante agora. Após a nova era, o Ning estranha o surgimento contínuo de monstros em sua história, ele não tinha escrito tantos monstros assim. Ele se questiona por que apenas monstros de um período específico ainda não surgiram. Em alerta, ele escuta um sinal e observa ao redor, intrigado com o que pode acontecer. Diversos monstros surgem no sistema, cada um com habilidades e oportunidades únicas. A garotinha avisa o nosso herói que a sua mãe está chegando e ele fica surpreso com essa notícia repentina.
Será que a mãe dela é essa Ling que ele tá procurando, galera? Com entusiasmo, a Daiji aponta que sua mãe é a mais bonita de todas e ela estava se aproximando cada vez mais. O Ning reflete sobre o perigo eminente, sentindo o caos prestes a se instalar. Ele nota que os monstros que estão surgindo são antigos e também são extremamente poderosos, são os primeiros monstros que apareceram. Criaturas aterrorizantes de alto nível começam a aparecer, ameaçando com sua força devastadora. Um monstro colossal de Ki de transformação se ergue e o nosso prota observa, pensativo e também em alerta, tentando saber se ele sabe o ponto fraco dele. A cena muda para uma mansão bem grande cercado por uma vegetação. Dentro do armazém, ele junto da garotinha se abrigam dentro das caixas, enquanto ele fica pensando sobre a sua própria fraqueza. A garotinha saboreia bastante comida, mas ele percebe que os alimentos estão se deteriorando rapidamente. Após isso, ele acessa o fórum da New Era para verificar as notícias sobre os monstros próximos da cidade. A transmissão mostra uma visão aterrorizante de criaturas gigantescas devastando a cidade de Tian. O narrador explica que esses monstros eles são guiados pelo instinto de destruir onde os humanos se reúnem. Uma mensagem surge no fórum dizendo que o Salvador está aqui, a esperança da humanidade. Um cultivador de Ki Transformation aparece, confrontando corajosamente aquele monstro, impressionando o protagonista. Ele, surpreso, se pergunta como é que um cultivador de Ki Transformation pôde surgir de uma forma tão inesperada. O Ning ele descobre seu status com habilidades perfeitas e reflete sobre o seu talento excepcional. Uma mansão isolada aparece em uma ilha cercada por natureza. A Hina observa os pássaros na varanda enquanto uma criatura aparece de longe. Alguém misterioso surfa no lago em alta velocidade, movendo-se em direção à mansão. Ele se aproxima da varanda, onde a Hina o observa atentamente, com pássaros voando ao redor. O cara finalmente chega até lá, onde a Hina o aguarda, e ambos se encaram intensamente. Ela fala sobre os monstros de nível intermediário e a situação de segurança na cidade de Tian. A Hina ainda menciona altares demoníacos, dizendo que sem o rei, esses altares são inúteis para ela. A Hina ainda revela que ela conhece a identidade do cultivador, apesar de ele usar o nome anônimo. Um mapa indica a rota que o cultivador deve seguir, que é passando pela cidade de Tian e logo em seguida indo para a montanha de Kunlun. Com expressão séria, a Hina chama alguém de Scammer, desconfiando das intenções dele. A Hina observa pássaros e afirma que todos são Scammers, expressando um ceticismo. O cultivador e a Hina veem o pássaro cair, e ela o alerta sobre monstros antigos que estão descendo. A Hina, determinada, promete encontrar o cultivador e parte em sua direção em uma espada. A gente já imagina quem que é esse cultivador, né, galera? É o nosso herói. Um pássaro de longas pernas vermelhas sobrevoa em uma floresta. Esse pássaro cai próximo a uma árvore. Uma figura alada em volta de uma energia surge, irradiando poder enquanto se prepara para um confronto. Com lágrimas nos olhos, a criatura alada lamenta e promete vingar o seu amigo, chamando ele de Black. A Hina aparece uma espada flutuante e pergunta à criatura como que ela planeja se vingar. A criatura alada, surpresa e assustada, questiona por que a Hina estava ali. Uma energia vermelha aparece, sugerindo um golpe eminente em direção à criatura alada. Em uma mudança de cenário, um prédio industrial isolado se destaca no meio da floresta. Um macaco gigantesco surge no céu, descendo com um impacto estrondoso em um prédio. O nosso prota e a sua pequenininha companheira estão no armazém, alheios da ameaça eminente. Aquele enorme macaco branco ele aparece ali e o nosso prota fica um pouco receoso, já que o inimigo parece ser forte. Ele acaba atingindo o chão com força, quebrando tudo ao seu redor com um impacto grandioso. O Ning junto da Daiji eles estão escondidos entre as caixas, observando o monstro em alerta. Um holograma exibe informações sobre esse macaco, explicando sua força e ponto fraco. Várias espadas mágicas aparecem, formando uma barreira ofensiva ao redor do macaco. O protagonista junto da Daiji se protegem, com o macaco atacando agressivamente de perto. Em pânico, o nosso prota pede para Daiji verificar no mapa se há pontos vermelhos por perto. O holograma revela que eles estão cercados por ícones vermelhos, indicando que o perigo eminente está por perto. O Ning carrega a Daiji fugindo dali, enquanto o perigo cerca por todos os lados. Um grande monstro branco aparece diante do nosso herói, que observa com muita surpresa.
Em um flashback, o Ning ele se vê como o futuro rei, sentado em um trono vermelho intenso. Ao retornar à cena, ele percebe que ele está cercado por grandes gorilas ameaçadores ao seu redor. A pequena raposinha ela aterriza corajosa ao lado do nosso herói e ela estava pronta para lutar. Determinada, ela invoca uma energia mágica, prometendo proteger o seu papai a qualquer custo. A Daiji enfrenta os gorilas com ousadia, chamando eles de agressores fedorentos, e ela estava pronta ali para defender o nosso herói. Ela diz ao protagonista que cuidará dos gorilas, pedindo para que ele cuide de todo o resto. Um dos gorilas se lança ferozmente sobre eles, com uma aura ameaçadora e força devastadora. A Daiji, confiante, diz ali pro Ning que ele verá do que ela é capaz, e ela estava muito confiante, galera. Com um golpe final, a Daiji desfere um ataque poderoso, derrubando o monstro em meio a uma explosão de energia. A garotinha enfrenta um grande gorila branco com uma barreira verde, e o monstro tenta se livrar dela. Com um rugido furioso, o gorila branco ele invoca uma tempestade poderosa, desafiando a Daiji. A Daiji prepara uma chama verde em seu dedo, pronta para contra-atacar o poder do gorila. Ela disse que já estava esperando por isso, encarando o gorila com determinação. E ela acaba lançando uma energia verde ali no monstro, concentrando seu ataque. A criatura é cercada pela energia da Daiji, enquanto as suas defesas são cada vez mais amenizadas. Em outro lugar, nosso prota estava com uma expressão séria, preparando para o ataque final. Espadas de energia aparecem ao redor do protagonista, e sua técnica poderosa estava prestes a ser usada. Com uma onda gigantesca, o nosso protagonista ele usa sua técnica da espada divina, mirando no oponente. Ele grita lançando o ataque com toda a força, no intuito de encerrar o confronto. Ele acaba acertando ali a criatura em cheio, causando uma explosão gigantesca. O impacto derruba o monstro, que cai rapidamente no chão, derrotado. A Daiji admira e elogia o seu papai, surpresa com a força que ele demonstrou. O protagonista explica para a garotinha que apesar da técnica ser poderosa, ela consumia muito da sua energia. Ele comenta que só conhece 2 variações da técnica, já que não foi ensinado um terceiro estilo. Observando os monstros ao redor, o protagonista fica preocupado, pois eles são extremamente poderosos. A Daiji reage com surpresa, percebendo que mais desafios estão por vir, porém o nosso herói estava exausto. Animada, ela aponta para o horizonte, afirmando que a mãe dela já estava chegando. O nosso prota fica surpreso e pergunta se a mãe dela realmente estava vindo, já que ela estava falando isso já fazia algum tempo. Animada, a Daiji ela aponta para uma figura feminina que se aproximava, que era uma mulher misteriosa com uma sombrinha. A mulher misteriosa aparece, dizendo a Ning que ele não deve se esconder no armazém. Surpreso, ele percebe que a Daiji estava gritando mamãe ao avistar aquela mulher. A mulher admite que com as habilidades de combate atual de Ning, as coisas ficariam complicadas. Então ele fica confuso e pergunta se essa mulher conhece a sua versão futura, indicando ali uma familiaridade entre eles. A mulher revela que deixou uma carta para salvar o Ning, mas ela nunca imaginou que a Daiji usaria. Calmamente, a mulher estende a mão, oferecendo a Ning uma pílula dourada misteriosa. Os monstros eles reagem furiosos ao ver aquela pílula, como se estivessem sendo provocados. O Ning ele fica olhando aquela pílula com curiosidade e se pergunta o porquê da reação dos monstros. A mulher revela que é uma pílula dourada das 9 mudanças, deixando o nosso herói ainda mais intrigado. Em uma breve lição, o Ning descobre que a pílula de nível divino pode causar até 9 mutações, potencializando imensamente o talento do consumidor. O Ning, ainda confuso, pergunta à mulher sobre a sua identidade, e ela responde de maneira simples que é apenas uma alquimista comum. O Ning fica meio sem acreditar, pensando que uma alquimista capaz de oferecer uma pílula tão rara assim não poderia ser considerado uma alquimista comum. Os monstros brancos eles continuam a agir violentamente, observando a pílula com olhos ameaçadores. Sem se intimidar, os monstros avançam em direção à mulher e ao Ning, demonstrando uma fúria incontrolável. A mulher revela que, como alquimista, ela precisa dominar técnicas de formação de matrizes para controlar a situação. Os enormes monstros olham de cima para Ning e a mulher com um guarda-chuva, criando uma tensão no ar. A mulher levanta ali o seu guarda-chuva para aqueles monstros e diz para eles não serem ousados. Uma onda de energia azul envolve a mulher e os monstros, que ficam aprisionados com o seu poder.
Após a batalha, a Daiji corre alegremente para os braços da mulher, chamando ela de mamãe. A mulher percebe que Ning escolheu o caminho da cultivação divina e comenta sobre a montanha de Kulum. Ela diz que Kulum é ideal para cultivo, mas avisa que o Ning ele precisa proteger a Daiji. A mulher afirma que ela é uma alquimista comum e chama o Ning de futuro rei. Ela explica a Daiji que seguir Ning é o melhor para o seu crescimento, demonstrando que ela confia no nosso prota. O Ning pergunta onde que poderia ir com a Daiji, preocupado com a presença de cultivadores demoníacos. A mulher sugere o Antal como destino, onde ele poderia obter equipamentos necessários. Uma pomba branca pousa suavemente entre as folhas, trazendo uma sensação de tranquilidade à cena. Bai Shui, segurando a pomba, compartilha seu nome e ID com Ning e pede para ser adicionada como amiga, enquanto diz que guardará seu desempenho em Kunlun, encorajando-o a não decepcioná-la. Todos nós estávamos esperando que ela fosse a Sun Lingir, né galera, mas não é. Essa personagem ainda vai aparecer. Essa história tá ficando cada vez mais interessante, né galera? Então eu conto com o apoio de vocês para ajudar o YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas. Deixe um like e um comentário e, se possível, indique esse vídeo para mais pessoas. Se o vídeo bater a meta de 300 comentários, eu trago logo a parte 2. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!